Obrigado ao Conjunto Alta Voz pelo louvor. E agradeço a Deus também por essa oportunidade de mais uma vez estarmos aqui juntos para aprendermos mais do Senhor Jesus. E só existe uma forma da gente aprender do Senhor Jesus. É através da sua palavra. A única forma, meus irmãos, que o Senhor tem para nos comunicar é através da sua palavra. E a forma que nós temos para nos comunicar com Deus é através das orações. Irmãos, a recomendação da igreja é que a pregação, o estudo da palavra, seja uma continuação da escola sabatina. Quem já ouviu falar nisso? Não é? Porque é importante essa continuidade, porque fixa mais aquilo que Deus quer para a nossa vida. E a lição da escola sabatina, ela é feita por um corpo de teólogos, um grupo de pessoas que estudam, vendo a necessidade da igreja, para que nós possamos aprender o que é que Deus quer para o seu povo, nessa geração onde nós estamos vivendo. A propósito, uma geração muito difícil. Vocês já pararam para pensar, meus irmãos? Nós estamos vivendo numa geração muito difícil, uma geração irreverente, uma geração que despreza os valores morais, os valores familiares e principalmente os valores religiosos. É muito difícil, meus irmãos, a convivência do verdadeiro cristão com essa geração. Uma geração indisciplinada. Uma geração onde não respeita mais os professores. Não é assim? Não respeitam mais os pais. Não respeita mais os parentes, seus líderes. Mas é essa geração que o povo escolheu para acabar a obra. Mas essa geração, ela vai ser uma geração transformada pelo poder de Deus. E nós somos os baluartes do Senhor para levar esta mensagem. Por que eu digo que a escola sabatina, ela tem que ser continuada na adoração do Senhor através do Evangelho? Porque, irmãos, se nós formos resumir obrigado, irmã. Se nós formos resumir a lição da escola sabatina, eu vou resumir em somente um texto. Um textinho só. Atos dos Apóstolos. Vamos lá, irmãos. Eu já vim da minha igreja, eu passei a escola sabatina, a gente já cantou e aqui a gente canta e às vezes a voz começa a falhar. Ainda bem que existe a água, né? A água da vida, que Jesus se comparou. Atos dos Apóstolos, capítulo 26, versículo 20.
Meus irmãos, existe muita luz nesses 2 versículos que nós vamos meditar agora. Por isso que a música que nós cantamos, o hino inicial, deixa a luz do céu entrar. Irmãos, da igreja que eu vim, eu cantei tanto esse hino, meus irmãos. Cantei muito esse hino, eu gostava muito desse hino. E quando eu vi que esse hino também era cantado na igreja adventista, eu fiquei muito feliz. Então, nesse momento, vamos deixar a luz do céu entrar através do seu Santo Espírito, fazendo uma oração ao nosso Senhor. Amado Deus e eterno Pai, aqui estamos, ó meu Pai, mais uma vez, diante desse livro sagrado, que nos ensina, que nos exorta, que nos capacita, que nos orienta para fazermos uma obra especial nessa sociedade tão corrompida. Nós te louvamos e agradecemos por essa oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Capítulo 26, versículo 20. Antes anunciei primeiramente aos que estão em Damasco e em Jerusalém e por toda a terra da Judéia e aos gentios que se emendassem e se convertessem a Deus, fazendo obras dignas de arrependimento. Por causa disto, os judeus lançaram mãos em mim no templo, procurando me matar-me. Irmãos, Paulo, defendendo das calúnias, dos fake news, das mentiras, das notícias mentirosas que estavam falando sobre ele, diante de um homem tão poderoso, que era o rei Agripa, que era neto-avô de Herodes, aquele homem que matou várias crianças recém-nascidos. Paulo, diante desse homem, falou do seu testemunho, falou do que aconteceu com ele na estrada de Damasco, fazendo aqui um resumo. E aqui Paulo resumiu todo o seu ministério, nessas palavrinhas, quando ele diz assim: olha, queria que os judeus e os gentios se convertessem a Deus, para que as suas obras fossem fruto de um verdadeiro arrependimento. Vocês entenderam o resumo do ministério de Paulo? Era isso que Paulo pregava. Pregava Jesus Cristo, para que as pessoas se voltassem para Deus, para que as pessoas se convertessem para Deus, principalmente os judeus, que eles pregavam a Deus, mas não viviam o Deus verdadeiro. Eles não aceitaram o Messias, porque se deixaram levar pelos seus interesses. E Paulo, diante do rei Agripa, o rei Agripa, por sua vez, diz assim: olha, Paulo, não pregues mais sobre esse Jesus, porque eu conheço esse Jesus, eu era um gentio, eu sei que se tu continuar, eu vou ter que me converter a esse Jesus, e vai ter que acontecer em mim obras de arrependimento. Eu estou preso a um sistema imperial, Roma dos Césares, poderosos, e para mim ser um cristão, eu preciso deixar de ser corrompido, eu preciso deixar de corromper, eu preciso ser uma nova criatura. Portanto, Paulo, não fala mais deste Cristo. Não foi assim que aconteceu? Ele implorou a Paulo, meus irmãos, para que Paulo não falasse mais de Jesus Cristo para ele. No primeiro ano em que eu assentei o Evangelho, eu tinha um amigo de infância, e a gente era muito ligado um ao outro, brincava junto. Ele se casou, eu me casei, e conheci o Evangelho. Logo depois do nascimento da minha primeira filha, conheci o Evangelho,
E depois de muita luta, me converti a esse evangelho. Depois de 4 e longos anos estudando a palavra de Deus, eu tinha que ter certeza qual era o terreno que eu estava pisando. E quando eu me converti, eu acho que é o desejo de cada um que está aqui, é você levar o evangelho para os seus melhores amigos, levar o evangelho para os seus familiares, é você fazer com que as pessoas recebam com alegria aquilo que está lhe fazendo feliz, não é assim? E eu levei o evangelho para esse casal, irmãos. Distribuímos estudo bíblico, material missionário, folheto. E no segundo estudo, meus irmãos, para nossa surpresa, esse casal chegou na nossa casa e disse assim, entregando os folhetos, me devolvendo os livrinhos de estudo bíblico: Wilton, nós fomos ao nosso líder religioso e ele me disse que a gente não pode adorar as 2 senhores. Se eu fizer esse estudo para a sua igreja, eu vou me tornar um adventista, e eu não quero sair da minha igreja onde eu me congrego. E eu fui orientado a decidir continuar o estudo ou ficar na igreja que eu me congrego. E infelizmente, meus irmãos, eles ficaram, devolveram todo o material e ficaram na igreja dele. Não sei se ele está na igreja até hoje. Eu rogo para o meu Deus para que eles tenham conhecido a verdade sublime que nós conhecemos. Eu quero dizer para os irmãos que foi uma tristeza muito grande, meus irmãos. Mas isso não me desanimou. O evangelho continuou sendo pregado. Irmãos, o que Paulo estava fazendo aqui não era da vontade dele. Porque o desejo de Paulo era uma conciliação entre os gentios convertidos e os judeus convertidos. E não deu nada certo. Mas o propósito no coração de Deus era que o evangelho fosse levado para os maiores estadistas da sua época. E assim foi feito. Ele apelou para César, Augusto César, um dos mais poderosos imperadores romanos. E a próxima lição, a próxima semana, é exatamente falando sobre isso. Irmãos, quando nós vamos lá para Lucas, vamos lá, aliás, Evangelho de João. Evangelho de João. Voltando um pouquinho. Capítulo 15. Discípulo amado. O homem do trovão se transformou no discípulo amado, depois que se converteu ao nosso Senhor Jesus e deu frutos do verdadeiro arrependimento. Capítulo 15, versículo 7. Aqui, antes, no capítulo 14, Jesus está prometendo aqui o Consolador, que é o Espírito Santo. Esse Consolador, na verdade, não é para consolar. Se a gente ler lá em João 14, 26, este Consolador, 14, 26, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai vos enviará em meu nome, esses vos ensinará todas as coisas e fará lembrar de tudo quanto eu vos tenho dito. Vocês entendem? Além de consolar, o Espírito Santo nos faz lembrar aquilo que eu estudo da palavra do Senhor. Não é assim? Irmãos, se eu não tenho uma comunhão diária com a palavra de Deus, se eu não me interesso
a estudar a palavra de Deus, o que é que o Espírito Santo vai me lembrar, meus irmãos? Ele não pode, irmãos. Nós vamos passar por provas nesta vida. E a principal prova que nós temos que passar nessa vida é dar testemunho da nossa fé. Aí veja o que é que ele fala agora na videira verdadeira, lá no versículo 7, 15, 7. Se vós estiverdes em mim, olha só, irmãos, e se as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiseres, e vos serás feito. Irmãos, me diga uma coisa, um homem que se diz cristão, e pede assim: Senhor, me dá muita prosperidade na minha vida, porque eu quero ser uma pessoa rica, eu quero ser uma pessoa de muitas posses. A palavra de Deus está nessas pessoas? Aqui é muito claro, irmãos. Se nós estivermos no Senhor Jesus, nós só vamos pedir aquilo que vai favorecer o Evangelho de Cristo Jesus pregado por cada um de nós. Ele é bem claro: e as minhas palavras estiverem em vós, pode pedir, que eu sei o que tu pedires, vai ser um pedido racional, um pedido que está preocupado com a proliferação do Evangelho de Cristo. E Jesus continua dizendo: nisto é glorificado o meu Pai. Vocês estão entendendo aqui, meus irmãos, qual é o resultado de eu ter uma comunhão com a palavra de Deus? Qual é o resultado para que eu venha a viver esse Evangelho? Ele está dizendo aqui que o meu Pai que está no céu, Ele é glorificado. Por que Ele é glorificado? Porque eu vivo o que eu aprendi, porque o Espírito Santo lembra o que eu estudei. Aí, Jesus Cristo, além de nós estarmos dando glória a Deus, exaltando o Senhor Jesus, porque nós estamos vivendo o verdadeiro Evangelho, do verdadeiro fruto de arrependimento. Ele diz aqui o que é que nós vamos ser considerados: discípulos do Senhor, verdadeiros discípulos. Irmãos, Apocalipse capítulo 7 diz assim, que Deus disse para os 4 anjos que estão segurando os 4 ventos, disse assim: olha, segurai, pode soltar agora, vocês que estão segurando os 4 ventos, soltem agora os 4 ventos. Aí Jesus diz assim: mas Senhor, espera um pouquinho, só mais um pouquinho, porque existe ainda os meus servos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, que precisam ser selados, os meus verdadeiros discípulos. Aguarda um pouquinho. As pragas do Apocalipse, meus irmãos, só não caíram ainda nessa terra, porque ainda existem remanescentes fiéis, que precisam ser selados. Irmãos, e aqui João, relatando as palavras de Jesus, diz assim no versículo 9: como o Pai me amou, também eu vos amei a vós, permanecei no meu amor. Eu vejo esse pedido de Jesus Cristo aqui tão carinhoso, com a singeleza tão profunda, que ele diz assim: olha, se vocês são considerados meu discípulo, se vocês verdadeiramente vivem o que aprenderam, permaneça no meu amor. Não viva nessa vida dúbia, nessa vida de, na igreja é uma pessoa, lá fora é outra pessoa, porque desta feita nós não estamos glorificando ao nosso Pai que estás no céu.
E ele continua dizendo assim, olha, se verdadeiramente, isso aqui é muito legal para os adventistas, irmãos. Se guardares os meus mandamentos, verdadeiramente permanecerei no meu amor. Olha que coisa clara. Que coisa mais nítida na palavra de Deus. Se verdadeiramente estivermos seguindo nos caminhos de Deus, guardando os mandamentos do Senhor, olha, eu sei verdadeiramente que tu estás me amando. Tu és um verdadeiro servo de Deus. Aí ele continua dizendo, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai. E alguns dizem que Jesus não guardou os mandamentos, né? Eu já ouvi muito isso. Jesus violou o sábado. Ele não guardava os mandamentos. Muitas vezes as pessoas dizem isso. Jesus está afirmando aqui categoricamente que eu peço que vocês, meus discípulos, andem nos meus mandamentos, porque eu estou dando o exemplo de que eu ando nos mandamentos de meu Pai, e eu estou ensinando como se guardar o verdadeiro sábado andando nos seus mandamentos. Eu não vim mudar mandamento nenhum, eu não vim alterar nenhuma lei. O versículo 11, ele diz assim, tenho-vos dito isso, para que o meu gozo permaneça em vós, e o vosso gozo seja completo. Irmãos, isso aqui é muito interessante, meus irmãos. Nós sabemos que a palavra de Deus diz bem claro, né? Lá em Mateus, que a violação dos mandamentos é exatamente como nós conhecemos que é iniquidade e que é pecado, não é assim? Aqui, Jesus está dizendo, olha, se você continuar nos mandamentos de Deus, eu vou ser um homem e uma mulher feliz. Eu não vou ter depressão, eu não vou ter angústia, eu não vou ser uma pessoa ansiosa. Mas ele está dizendo aqui, está prometendo, fazendo uma promessa, se verdadeiramente tu andares nos meus mandamentos, tu vai ter um gozo. E ele confirma aqui que esse gozo não é superficial, é um gozo completo, irmãos. Você está em paz com Deus, você está em paz com a sua consciência. Isso é muito importante, irmãos. Se tem alguma coisa que atrapalha esse meu relacionamento com Deus, se ajoelhe diante da presença do Senhor, adentre diante do trono de Deus, face a face, peça perdão a Deus e diz assim, Senhor, me ajuda, porque isso está interferindo no meu relacionamento contigo. Aí Jesus diz assim, olha, Ele é bastante fiel para nos perdoar, porque Ele é o nosso advogado. Mas o desejo de Deus é que esse gozo seja completo. Ao versículo 12 ele diz assim, olha, o meu mandamento é este. Qual é o mandamento de Deus? Que vos amei uns aos outros, assim como eu vos amei. Aí as pessoas dizem assim, não, aqueles 10 mandamentos foram alterados. Aqui é a essência do mandamento de Deus, meus irmãos. É os 6 últimos mandamentos. Jesus estava dizendo aqui, para os seus discípulos, que um relacionamento com as pessoas interpessoais, que o relacionamento com os irmãos convertidos, que aquelas pessoas que demonstram interesse em conhecer a palavra de Deus, era muito importante para a causa do evangelho da salvação. Por isso que ele deu ênfase, olha, amei-vos uns aos outros. Em outra oportunidade, os fariseus perguntaram para Jesus, quais são os maiores dos mandamentos? Jesus resumiu em 2, não é? Amar a Deus sobre todas as coisas, e ele repete mais uma vez esse mandamento aqui, e a teu próximo como a ti mesmo. Aí ele diz no versículo seguinte, desses 2 mandamentos dependem toda a lei, todos os profetas, todos aqueles discípulos de Cristo que vieram a conhecer a mensagem do Evangelho das Boas Novas. Aí o versículo 3 diz assim, olha, ninguém tem maior amor do que este, de dar a vida pelos seus amigos.
Jesus está falando isso aqui dele mesmo, né? Ele deu a vida por ele, deu a vida pelos amigos. Versículo 14 diz assim: vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Irmãos, quando Jesus está dizendo assim, olha, eu quero saber se você está dizendo que é meu amigo, se você está fazendo aquilo que Deus mandou através da sua palavra. Se você está fugindo disso, meus irmãos, se você está indo por outro caminho, lembre-se, a palavra de Deus está dizendo que nós não somos amigos do Senhor. O versículo 15 diz assim: já vos chamei de servos, porque os servos não sabem o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamados de amigo, porque tudo que ouvi de meu Pai, eu vos tenho feito conhecer. Interessante, né? Quando uma pessoa tem um trabalho, você não sabe o que o seu patrão está fazendo, né? Você não sabe. Eu sou servo dele, mas eu não sei qual é os procedimentos dele, qual é a vida familiar dele, até a vida religiosa, eu não sei. Eu só estou fazendo isso porque é a minha obrigação, estou sendo pago para executar esse trabalho. Mas aqui o Senhor Jesus está dizendo, olha, você é o meu servo. Você sabe por que você é meu servo? Porque você sabe o que eu fiz por vocês. Aí o 16, meus irmãos, isso aqui vai diretamente contra o nosso próprio erro. Não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e deis frutos, como diz Paulo, frutos do verdadeiro arrependimento, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto eu vos, em meu nome pedirdes ao meu Pai, vos conceda. Irmãos, às vezes nós deveríamos nos preocupar mais com o presente do que com o futuro. Nós temos muito medo do futuro, do que nós vamos ser, do nosso planejamento, não é? Nas coisas que estão acontecendo, segundo as profecias, nós temos muito medo das pragas, mas nós devemos, meus irmãos, nos preparar primeiramente para o presente. A preparação do futuro deve ser uma boa preparação do presente. Se nós estamos pautando a nossa vida no Evangelho de Cristo, nós vamos saber encarar o futuro com sabedoria, com equidade, com equilíbrio. Porque muitas vezes a gente se frustra com o futuro. Às vezes o futuro é incerto. Mas uma coisa eu digo: quando nós estamos nos preparando no presente, fazer uma preparação na sabedoria de Deus, fazer uma preparação sólida para a nossa vida, o futuro, ele vai vir, com certeza, mas nós vamos saber encarar esse futuro de uma forma mais equilibrada. Por isso que ele disse aqui, olha, os frutos, ele tem que ser fruto do verdadeiro arrependimento. O 19, a gente pulando aqui para o 19, dizendo assim: se agora tu és os meus discípulos, se agora tu dá fruto do verdadeiro arrependimento, se agora tu estás seguindo na palavra do Senhor, tu assumiste um evangelista, um pregador do evangelho,
em viver segundo o Evangelho, agora vocês não são mais do mundo, vocês vão andar em novidade de vida. O versículo 19 é assim, olha: se fosses do mundo, o mundo amaria o que era seu, mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, porque é por isso que o mundo vos odeia. Então, quando Deus nos tira deste mundo, e a gente começa a andar em novidade de vida, Deus está dizendo assim: olha, foi o Espírito Santo, foi eu quem te escolhi, e agora vocês não são mais do mundo. Agora, se vocês não são mais do mundo, os frutos do verdadeiro arrependimento, do verdadeiro testemunho, vai fazer com que o mundo vos odeie. Irmãos, eu não sei se os irmãos viram, eu vi um vídeo nessa semana, que uma senhora pegava a Bíblia, e ela declarava em público ódio à Bíblia Sagrada. Eu pergunto aos irmãos, qual é o mal que os ensinamentos de Jesus traz para a sociedade, para a família, para as pessoas em geral? Para que um ser humano chegue em público declarando ódio à palavra de Deus. Eu fico pensando, amados, todas as vezes que eu me detenho para estudar a palavra de Deus, eu me lembro daqueles que renunciaram à sua própria vida para defender esse Evangelho. Estima-se mais de 50 milhões de pessoas, meus irmãos, morreram para defender esse Evangelho. E hoje nós temos esse Evangelho em mãos. Temos o livre-arbítrio para poder falar dele. E vivemos num estado laico, onde não tem uma religião imposta. E muitas das vezes nós negligenciamos essa oportunidade que Deus nos dá. Eu penso em John Hus, que morreu queimado numa estaca, porque não queria renunciar às mensagens do Evangelho da salvação. E quando eu vejo aqui em 2 Coríntios, vamos ver, meus irmãos, 2 Coríntios, capítulo 5, capítulo 5, versículo 17. Isso aqui, meus irmãos, é uma certeza que o nosso Deus, o Espírito Santo do Senhor, nos fala e nos revela. Assim, se alguém está em Cristo, se alguém segue os ensinamentos da Bíblia Sagrada, do Evangelho do Senhor, se alguém declarou através do voto batismal, através do batismo, que é um seguidor de Cristo, ele precisa ser uma nova criatura. E se ele é uma nova criatura, amados, a afirmação é esta: a nossa vida ficou
na água do tanque batismal, a nossa vida velha. Uma vez, o tanque lá da igreja da cidade estava sendo secado, né? Uma irmã olhou para mim e olhou para a água que estava correndo e disse: quantos pecados nos estão escorrendo nesta água? Nova criatura, meus irmãos, somos nós. Somos agora cidadão do reino. As coisas velhas ficaram naquela água do tanque. As coisas passadas é passado. Agora eu tenho que viver em novidade de vida. Paulo, quando ele se prostou diante daqueles estadistas, primeiro de Félix, depois de Festo, depois do rei Agripa, ele contou da sua vida do passado, que ele matava, que ele destruía, que ele pedia autorização aos fariseus para perseguir aqueles cristãos. Mas quando ele se deparou diante do Evangelho de Cristo, da presença do Senhor, ele disse assim: olha, eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus. E Paulo deixou o seu legado para cada um de nós. Irmãos, todos os dias, nós temos que questionar com nós mesmos: Senhor, estamos verdadeiramente seguindo os teus ensinamentos? Nós temos que questionar com nós mesmos: como anda a minha vida espiritual? Ainda tem vestígios do velho homem ou da velha mulher? Irmãos, quando eu faço esse exame de consciência, eu chego à conclusão de que eu preciso, todos os dias, de uma reforma, de um avivamento e de uma vida consagrada na presença do Senhor. Eu queria encerrar com esse último versículo, que foi escrito pelo próprio Paulo. 1 Tessalonicenses. Capítulo 5. Isso aqui resume, meus irmãos, a meta do cristão sincero e verdadeiro, que tem um compromisso com Deus, para fazer uma obra nessa terra tão corrompida, nesse mundo tão distante da palavra do Senhor. A meta de cada um de nós. Versículo 23. Como se Paulo estivesse falando para cada um de nós hoje. Como é atualizado, meus irmãos, esse versículo. Como ele é tão presente na vida daquele que quer viver piamente o Evangelho de Cristo. E o mesmo Deus de paz. Não é de guerra. Não é um Deus de discussão. Mas é um Deus de paz. Vos santifique em tudo. Esqueçamos a nossa vida passada.
Esqueçamos os nossos proceder que muitas vezes maltratou, machucou pessoas que viviam ao nosso redor. Vamos viver uma vida santificada, separada deste mundo cruel, que não nos dá nada, não temos nada a tirar dele. Às vezes a gente pensa assim: do mundo eu tenho que tirar o que é bom. E será que existe alguma coisa boa neste mundo para nos oferecer para a nossa vida espiritual? Santifiquem tudo, em todo o vosso espírito. Aqui é a holística do ser humano. Deus quer levar cidadãos para o céu, cidadão do reino, com a mente, com o corpo e com o espírito, plenamente conservados para morar no céu, irrepreensíveis. Vocês estão entendendo, meus irmãos, qual é a mensagem de Paulo, que foi usado pelo nosso Deus para esta manhã de sábado? Espírito, alma e corpo. Uma irmã hoje na escola sabatina me deu o testemunho. Eu achei tão bonito o testemunho dela, tão sincero. Estava dirigindo no trânsito e a vista começou a escurecer, começou a perder a noção do tempo, sentiu a cabeça esquentar, e ela disse: estou tendo um princípio de AVC. A irmã pediu permissão para o ônibus para parar, foi ali socorrida por uma loja, e ela deu testemunho, meus irmãos, confesso que me marcou. Ela disse assim: vou mudar o meu estilo de vida. Precisamos mudar o nosso estilo de vida, meus irmãos. De que nós estamos nos alimentando? Mas cedo ou mais tarde as consequências virão. Vocês observam que é espírito, alma e corpo. Talvez a gente tenha investido bastante no espírito, na nossa mente, no intelecto, mas nós temos relaxado na preparação dessa máquina humana que precisa de certos cuidados para nós não sermos opróbrio para a causa do Senhor. Conservados irrepreensíveis. Para quê, irmãos? O que é que o texto diz? Para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Amados, Deus quer nos ajudar nessa mudança antes da porta da graça se fechar. Não fique pensando, meus irmãos, que isso vai ser feito na nossa vida depois do fechamento da porta da graça. Esse trabalho, essa meta, essa obra é agora. A promessa é estarmos de pé, irrepreensíveis, quando da vinda do Senhor. Não vamos esquecer disso, amados. Vamos nos preparar, nos dedicar. Olha, amados, quando você olha para a humanidade, parece que não tem mais esperança. E Deus disse assim: olha, existe um povo lá na terra que precisa fazer um trabalho para levar para aquelas pessoas desesperançosas
uma mensagem especial de alegria que traz gozo, gozo permanente. Mas precisamos estar alinhado com a palavra do Senhor. É urgente, meus irmãos, essa obra. É para ontem. O meu desejo do fundo do coração é que nós, como Cristo, possamos ser selados para estarmos de pé naquele grande dia. E Paulo disse: ele não correu em vão. Eu tenho a certeza, nos méritos de Jesus, nós não vamos correr em vão, em prol desta causa, e todos juntos morarmos no reino de Deus. Amém. Nós vamos agora ouvir mais uma mensagem musical, e eu gostaria que os irmãos meditassem bastante no que foi estudado nesta manhã. É um hino, então vamos. Quinhentos e 71. Essa terra feliz, esse lindo país que nós tanto almejamos. Jesus.
Oremos ao nosso Deus. Pai Santo, Deus eterno, te agradecemos, meu Senhor, pela luz que entrou em nossos corações. E agora enxergamos esse lindo país que tu tem preparado para cada um de nós. Nos capacita para essa obra, meu Senhor. Nos dá um bom retorno para os nossos lares. Nos guarda em teus braços de amor. E faz com que, meu Pai, nós sejamos mais semelhantes a Jesus. Tudo isso nós te rogamos pelo teu Filho amado, que vive e reina para todo sempre. Amém. Amém. Bom restante de sábado a todos os irmãos, e mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade de estarmos aqui juntos.